Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar esse lacinho para aplicação, que é o lacinho que eu usei no jogo de banheiro lacinho. O link com o passo a passo de todas as peças do jogo de banheiro lacinho eu vou deixar na descrição deste vídeo. E esse lacinho é lindo, super fácil de confeccionar. E durante o passo a passo eu explico como fazer maior ou menor para que você possa estar utilizando como aplicação em vários trabalhos. Esse ficou com uma medida de 15 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbante na numeração 6, na cor rosa, tesoura para os arremates, cola para artesanato e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar fazendo o nozinho inicial e um total de 48 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como nós vamos fazer um trabalho circular, eu vou tirar a minha agulha aqui da laçadinha, vou virar essas 10 correntinhas que eu fiz e vou virar, olha, a trancinha de frente para mim. Vou colocar a agulha na primeira correntinha que eu fiz para iniciar. Volto agora a agulha normalmente aqui na laçada e sigo contando as correntinhas. 10, 11, 12, 13, seguro aqui, olha, para não atrapalhar, 14, 15, 16, 17 e 48. Feito as 48 correntinhas, eu só vou passar aqui, olha, a laçadinha pela primeira correntinha que eu fiz para iniciar. Dessa forma, a gente tem as correntinhas todas do lado certo. E essa é a melhor forma da gente começar um trabalho circular. As correntinhas ficam todas na direção certa e não tem nenhum risco de torcer. Agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas que me dá altura de meio ponto alto. E a gente vai trabalhar todas essas correntinhas em meio ponto alto. Aqui, esse arremate eu já vou fazendo nessa volta, laço meu fio, venho na próxima correntinha, trago a laçada e fecho as 3 de uma vez. Laço, trago a laçada e fecho tudo junto. Laço, fico com as 3 laçadas aqui na agulha, laço e tiro as 3 laçadas. E a gente vai trabalhar assim, em meio ponto alto, por toda essa volta. Eu dei a volta toda em meio ponto alto e eu fiquei com 48 meio ponto alto. Eu vou fechar na segunda correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E esse lacinho, ele é muito fácil de fazer. A gente vai fazer ele todo em meio ponto alto. E se você quiser um lacinho maior, é só você fazer mais correntinhas, sempre número par, para depois a gente dividir certinho a quantidade de pontos de cada lado do lacinho. Esse aqui eu tô fazendo pro jogo de banheiro lacinho, então é um lacinho para tapete e é um lacinho grande. Mas se você quiser maior ou menor, é só, depende a quantidade de correntinhas que você decidir fazer aqui, tá?
Aqui agora a gente vai subir 2 correntinhas que dá a altura de meio ponto alto. E a gente vai continuar trabalhando em meio ponto alto, só que agora só na alcinha de trás do ponto. Trago a laçada e faço meio ponto alto. Laço, pego só a alcinha de trás. Trago a laçada e faço meio ponto alto. Então, aqui agora, gente, é só seguir fazendo meio ponto alto em cada pontinho de base, como a gente fez a primeira volta, só que trabalhando só na alcinha de trás do ponto, para ficar esse detalhezinho aqui, olha, na parte da frente do lacinho. Então, aqui eu vou seguir fazendo, olha, meio ponto alto para cada pontinho de base e vou continuar nessa volta com os mesmos 48 meio pontos altos. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar, então, a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí aqui mais uma volta de meio ponto alto. E para encerrar todas as voltas, eu fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar. Para iniciar uma volta, a gente sempre faz 2 correntinhas que dá a altura de um ponto alto. E agora é só seguir fazendo voltas de meio ponto alto, sempre na alcinha de trás do ponto. Meio ponto alto, vou no próximo ponto, na alcinha de trás, meio ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo assim, até eu ter um total de 5 voltas de meio ponto alto. Esse lacinho aqui que eu usei no jogo de banheiro, lacinho, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 voltas de meio ponto alto. Então, esse aqui que eu tô fazendo com vocês, também vou fazer com 5 voltas de meio ponto alto, tá? Que é pro mesmo jogo de banheiro. Então, se você quiser um lacinho maior, é só fazer mais voltas. Se você quiser ele maior ou menor aqui, olha, você regula o tamanho do lacinho pela quantidade de correntinhas inicial. Então, aqui eu vou seguir fazendo as 5 voltas de meio ponto alto e volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 5 voltas de meio ponto alto. Fechei com ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora a gente vai fazer uma volta de ponto baixíssimo. E essa volta de ponto baixíssimo, eu vou pegar aqui, olha, as 2 alcinhas do ponto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto, passando pelas 2 alcinhas, um ponto baixíssimo. E agora eu vou contornar toda essa volta em pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, dando a volta nessa peça toda aqui, nessa parte, tá? Olha, a gente vai dar a volta toda em pontos baixíssimos e vai ficar com 48 pontos baixíssimos. Então, aqui eu vou fazer todos esses pontos baixíssimos aqui dessa volta. E quando eu chegar no primeiro pontinho baixíssimo que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Dei a volta toda, fiz todos os pontinhos baixíssimos e cheguei bem no primeiro pontinho baixíssimo que eu fiz para iniciar essa volta. Aqui eu vou puxar o fio e eu vou cortar, olha, um tamanho, olha, bem grande. Trago essa laçada todinha aqui para frente e vou deixar ela aqui, reservo ela, tá? E agora, olha, eu vou vir aqui no outro ladinho aqui do lacinho, tá? Pra fazer o mesmo acabamento aqui onde a gente iniciou. Eu fiz o acabamento em pontos baixíssimos aqui onde a gente termina as voltas e agora aqui onde a gente inicia. E a gente vai pôr na mesma direção onde a gente terminou as voltas, a gente vai colocar o fio para iniciar os pontos baixíssimos desse lado. Tem que estar na mesma direção do nozinho. E aqui, a gente vai fazer também pontos baixíssimos. Então, no próximo ponto, um pontinho baixíssimo. No próximo. E aqui eu também fico com 48 pontos baixíssimos.
E eu vou dar a volta, então, nessa parte toda, que é o início, onde a gente iniciou as correntinhas, fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Olha, a gente trabalhou na correntinha, o outro ladinho da correntinha, agora a gente vai fazendo os pontos baixíssimos dessa volta. Vou dar a volta toda em pontos baixíssimos, e quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Dei a volta toda em pontos baixíssimos, e eu vou fazer o mesmo que eu fiz desse lado aqui. Vou puxar o meu fio, não precisa fazer nozinho, e corta um tamanho bem grande, traz essa sobra aqui pra frente. E agora aqui a gente vai fechar assim o lacinho, olha. Fecha o lacinho, deixa eu até tirar isso aqui pra não atrapalhar. Fecha bem o lacinho assim. E a gente conta, ó, aqui e aqui. A gente conta, se são 48 pontos, eu tenho que ter 24 de cada lado. Contando a partir desse aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, tá bem na metade. Um lado do lacinho, eu passo aqui pra frente, na direção da onde eu terminei o outro. Assim. Deixando bem no meio. E vou puxar bem. O outro lado do lacinho, ó, se esse tá nessa direção, o outro vai na direção oposta. E vai ficar na mesma medida, pra ficar bem no meio, olha. Um aqui e o outro na direção oposta, pra depois a gente amarrar os dois. E agora é só ir fazendo assim, olha. Vai arrumando o lacinho pra ele ficando bonitinho. Vê se tá bem no meinho, se a gente tá enrolando bem no meinho, pra dar a quantidade certa de pontinhos. E enrola umas... Aqui já tem, ó, 1, 2, 3 voltas. Vou enrolar mais umas 3 voltas, olha. 1, 2. Parece que ele tá indo muito pra lá, né? Vou pôr mais um pouquinho pra cá. E vai arrumando o lacinho pra ele saindo certinho. Bem bonitinho. A hora que você achar que já tá do jeito que você quer, arruma ele aqui, ó. Vê se tá os dois na mesma direção. Você põe ele aqui atrás e amarra. Dá um nozinho bem forte. E não precisa se preocupar que depois a gente vai colar, ó, esse pedacinho aqui, olha, por cima. Essa voltinha de pontos baixos por cima. Pra tampar esse nozinho que a gente fez. Aí dá um nozinho bem forte. Vê se tá do jeito que você quer que ele fique. Aqui, na minha opinião, ele ficou certinho. E não corta ainda, tá? A gente ainda vai usar esse restinho aqui. Agora, a gente vai fazer essa partezinha aqui, olha, do laço. Então, a gente vai prender depois ele com essa sobrinha aqui. Então, deixa aqui, reserva. Nós vamos fazer o nozinho inicial e 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25. Feito as 25 correntinhas, eu vou fazer mais uma e eu vou contar 1, 2. Na terceira, eu faço meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 11 meio ponto alto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e mais 11 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, gente, eu vou virar o meu trabalho, vou pegar aqui, olha, a alcinha de trás, trago ela aqui pra frente e passo entre a laçadinha e a alcinha. Faço um ponto baixo, uma correntinha, me dá altura de meio ponto alto. Vou ver no próximo ponto, trabalhando só na alcinha de trás, vou fazer meio ponto alto, 2. No próximo, meio ponto alto. E aqui eu também trabalho em meio ponto alto. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos. E os 3 pontos baixos eu vou fazer normal, olha, pegando as duas alcinhas. 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora mais 11 meio ponto alto na alcinha de trás do ponto. 1 e aqui na correntinha 11. Fiz mais 11 meio ponto alto. Vou virar o meu trabalho, pego a alcinha de trás, trago aqui pra frente, faço um ponto baixo, uma correntinha, esse é meu primeiro meio ponto alto, 2, 3, e agora eu vou repetir a mesma sequência de pontos, tá? 11 meio ponto alto, trabalhando sempre na alcinha de trás do ponto, olha, vai ficando assim. 11 meio ponto alto, trabalhando na alcinha de trás, vou fazer os 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos, normal. E agora mais 11 meio ponto alto, trabalhando na alcinha de trás do ponto. E o último, aqui nas correntinhas. Aqui, olha, para esse lacinho, eu fiz 3 voltas de meio ponto alto. Então, aqui eu tô fazendo com vocês também 3 voltas de meio ponto alto. Mas se vocês quiserem essa partezinha de baixo aqui do lacinho maior, é só fazer mais voltas, tá? Mas como a gente prende o lacinho e ele vai diminuir aqui a medida, desse tamanho aqui vai ficar certinho. Aqui eu vou fazer um nozinho, né? Eu fiz um nozinho. Eu vou fazer um nozinho. E corta aqui o meu fio. Aqui depois é só fazer esse arrematezinho pro ladinho do avesso do lacinho. E essa parte aqui, olha, a gente vai colocar bem aqui. Os 3 pontos baixos vai ficar bem no meinho aqui, tá, gente? Bem onde a gente passou as laçadinhas, ó. E agora, eu vou ver com uma metade do lacinho, vamos ficar aqui mais na frente, ó. Com uma metade do lacinho, passo aqui, com a outra metade do lacinho, passo no sentido contrário, igual a gente fez com o laço. E aí, a gente vai arrumando ele também, ó. Assim, passo, aperto bem,
Passo mais uma vez. Deixa eu ver se dá tamanho pra passar mais uma vez. Eu acho que não dá. Mas não tem problema. Depois a gente vai fazer esse aqui de pontos baixos. Aqui é o suficiente, ó, pra gente dar nozinho. E aqui, olha, ficou pronto o lacinho. Agora, só fazer o meinho aqui em pontos baixos e colocar aqui e arrumar ele do jeitinho que a gente quer. Esse aqui, se você quiser, você já pode cortar. Aqui eu já vou fazer esse arremate, ó, só passar essa sobrinha de fio pro ladinho avesso. Passar aqui pra trás. Abro ele no meio. Passo aqui num pontinho. Uma metade. E dou um nozinho, ó. Dou 2 nozinhos pra ficar bem firme. Mas depois a gente vai colar, então não tem perigo de soltar. Só cortar. E esse aqui do nozinho, faço a mesma coisa. Passo ele aqui pra trás. E aqui, olha, ele fica dessa forma. Agora, você arruma. E se você quiser essa parte aqui de baixo do lacinho maior, é só fazer maior. E agora, a gente vai fazer essa parte aqui do lacinho, olha, que vem bem aqui no meio, pra tampar tudo isso que a gente fez aqui e ficar um lacinho bem bonito. Então, eu vou pegar aqui o meu fio e eu vou fazer aqui 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daí, você vê aqui, ó, se o tamanho tá certinho, ou se você quiser fazer maior, ó, 12 vai dar direitinho pra gente dar uma apertadinha aqui, ó, tá vendo? Mas se você quiser mais soltinho, você pode fazer com mais correntinhas. Feito as 12 correntinhas, eu vou fazer aqui mais uma pra virar. E agora eu vou vir, pulo essa da agulha, venho na próxima e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. 3, 4, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 5 e 12 pontos baixos. Aqui, gente, se você quiser fazer pegando sua alcinha de trás, vai ficar bem bonitinho também. Aqui eu não fiz não, olha, mas se você quiser fazer esse aqui do meio pegando sua alcinha de trás, também fica legal. Como esse lacinho que eu tô fazendo já é pra próxima peça desse mesmo jogo de banheiro, então eu vou ter que fazer igual aqui, tá? Então, aqui eu vou virar o meu trabalho. Venho na alcinha de trás, trago a laçada, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais 12 pontos baixos, um para cada pontinho de base. E essa parte, olha, vai ficando assim. Aqui, para esse aqui, eu fiz 3 voltas de pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, vou virar no meu trabalho e vou fazer mais uma volta de pontos baixos, pegando toda a alcinha, toda a correntinha aqui, todo o ponto baixo. Feito aqui todos os pontos baixos, eu fiz 3 voltas de pontos baixos, eu vou cortar aqui o meu fio. Vou ver aqui como vai ficar ele aqui pro ladinho da frente. Vou por esse ladinho como sendo o ladinho da frente. E agora aqui, pessoal, é só a gente colocar, ó. A gente coloca aqui. Eu nem me importei muito com os arremates, porque eu vou passar cola, então não vai ter perigo de soltar, tá? Depois que eu colar, eu corto as sobrinhas. E aqui a gente arruma direitinho, bem certinho aqui, olha. E cola esse aqui do tapete, eu já colei
direto na peça, ele todo direto na peça. Esse aqui eu vou colar para vocês aqui só essa parte do lacinho, e daí depois só colar a aplicação na peça que vocês forem fazer. Aqui, olha, a gente arruma certinho, puxa bem ele aqui pra ficar bem preso aqui essa parte de cima, olha. A gente põe cola, uma quantidade satisfatória. E cola aqui por cima, olha. Aqui eu vou pôr uns alfinetinhos até secar. Ele vai demorar um pouquinho para secar. Então, eu vou colocar esse alfinetinho para segurar. E o lacinho fica assim. Depois é só aplicar na peça que você for fazer. E se você gostou do jogo de banheiro lacinho, eu vou deixar o link com o passo a passo do tapete e das outras peças do jogo de banheiro lacinho na descrição desse vídeo. Aqui você pode estar usando essa aplicação em várias outras peças, né? E também pode fazer em tamanho menor, se você preferir, ou até mesmo maior. Aqui agora, só cortar todos os arremates e colar a aplicação na peça que você for usar, olha. E ficou prontinho o lacinho. E ficou pronto o lacinho, que é bem fácil de fazer, bem rápido. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Vou estar deixando na descrição do vídeo as peças do jogo de banheiro lacinho, se você quiser confeccionar o jogo todo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!